você também tem o seu testemunho, mande para cá, tá? Mande para contato@exerçaçoafé.com.br. Algumas pessoas já têm enviado e tem sido muito bom, né? Se você também tem o seu testemunho, traga para cá para que nós possamos ler. Eu hoje vou ler aqui um testemunho, mais outro testemunho da Kelly e do Marcelo, esse casal maravilhoso, que tem sido bastante abençoado por Deus. E eu creio que também vai ser assim, é assim na sua vida e na minha vida. Então eu estou até lendo de trás para frente, né? Eles já enviaram tantos e eu estou lendo agora de trás para frente. Bom, tá assim. Semana passada nós lemos isso. O nosso tema da nossa mensagem é o testemunho da fé. A importância de nós declararmos aquilo que Deus ele já declarou sobre a nossa vida. Então eu tenho ensinado aos irmãos que testemunhar é a mesma coisa que testificar, que é falar a mesma coisa. O nosso trabalho é esse, é falar o que Deus está falando, o que Deus tem falado sobre a nossa vida, saúde, sobre a nossa casa, filhos. O que Deus está falando a respeito desse assunto, dessa área que eu estou vivendo. Então eu falo junto com Ele. O diabo vai promover situações para que eu possa testificar junto com o diabo. Destruição, doenças, enfermidades, falência. Eu vou falar aquilo que eu estou vendo, eu estou testificando, eu estou concordando. Então testificar é concordar, é testemunhar com. Então é por isso que Deus enviou a sua palavra, para que a sua palavra fosse a base da nossa concordância. Então, em primeiro lugar, o cristão não pode falar qualquer coisa, ou não deveria. Ele tem que falar de acordo com o que Deus fala. Se eu sou um cristão, nascido de novo, nova criatura, ela não fala qualquer coisa. A nova criatura fala o que Deus fala, só, ponto final. Deus falou sobre isso, então eu falo. Deus não falou sobre isso, eu não falo. Eu falo o que o meu Pai fala. Não é assim que Jesus fazia? Tudo quanto, pois, ouviu o meu Pai falar, eu falo no mundo. Então ele não falava o que ele achava, o que ele pensava. Apesar dele ter um ponto de vista, mas ele falava o que o Pai falava. Isso dava vitória, deu vitória a ele, vai dar vitória à nossa vida. Então, por exemplo, a Kelly e o Marcelo, eles compartilham esse testemunho aqui. Ele diz assim: Kelly e eu, é o Marcelo, já vínhamos conversando sobre mudanças em nossas vidas há algum tempo. Isso é muito importante. Eu li um artigo que diz que a pessoa que está proposta a mudar, no universo inteiro, a pessoa que quer é um bebê. E quando ele faz xixi na calça, ele já fica todo... ele já está... É a pessoa que quer mudar. Porque mudança não é fácil. Então eles relatam assim: estava conversando sobre mudanças em nossas vidas já há algum tempo. Então resolvemos que em 2014, foi em dezembro que eles mandaram esse testemunho, no final do ano, seria um tempo certo para seguirmos nessa direção. Sendo assim, começamos a buscar o Senhor por instruções já no ano anterior. Então na nossa vida de oração, por alguns anos, tornou-se falha, enfraquecida devido ao ritmo do nosso dia a dia. E porque entramos num processo de comodismo, como a nossa vida quase perfeita, né? Então, entendíamos que o Senhor nos abençoava grandemente, mas caímos na armadilha de acharmos que tínhamos o timão, né? A direção do barco em nossas mãos. Nunca deixamos de ter o Senhor por perto em nossa vida, mas precisávamos voltar ao primeiro amor com Ele. Sabíamos da necessidade de um avivamento em nossa caminhada e uma renovação em nosso espírito para reencontrarmos aquele que realmente nos guiava em nossas conquistas. Então a primeira medida seria desligar do emprego dela, na ocasião que ela estava, né? Iniciar algo que ele pudesse ajudar as pessoas das quais Deus já estava dando direção ao coração dele, edificar algo novo em suas vidas, ao mesmo tempo manter a nossa linha financeira. Então ele escolheu uma provisão de se tornar um life coach, né? Seria uma vida de treinador de vida. Então começou 2014 estudando e se preparando. Já a Kelly entrou ao seu caminho profissional, a esposa dele estava se realizando no trabalho, estava se realizando
no mesmo. Depois de vários cursos de preparação, o Senhor colocou no coração dele que ele deveria trabalhar o lado espiritual das pessoas. Ele se voltou para a palavra para fazer a ligação desse coach, desse treinador, né, na mente do espírito e não apenas mental. Mas o Senhor tem sempre algo melhor, diz ele. O Senhor tem sempre algo melhor para nós. Em nossa busca por direção, o Senhor nos confirmou que deveríamos mudar para uma cidade menor e comprarmos uma casa. Até pôs em nosso coração a cidade específica. Naquele momento, parecia algo fora do nosso alcance, já que eu estava apenas começando em minhas atividades de coaching. Estávamos passando uma fase de altos investimentos em cursos e viagens de trabalho e não podíamos gastar com mais nada. No entanto, resolvemos confiar que o Senhor, que sendo a vontade do Senhor, Ele o faria em todos os sentidos. Fizemos uma oração para que o Espírito Santo nos guiasse, sem sombra de dúvida, e nos indicasse o mesmo sentimento em ambos, nela e nele, de que aquela seria a casa, que seria, né, a terra prometida. Então, para tomarmos posse. Então, vimos algumas casas e nada, até que entramos em uma que aconteceu exatamente o que pedimos. Assim que entramos na casa, olhamos e não precisávamos falar um ao outro, né? Qualquer palavra, sabíamos que poderíamos clamar aquela terra, né? Reclamar aquela casa. Após esta primeira indicação, várias situações se confirmaram em nossa posição, na nossa posição. E no mesmo dia, nós demos entrada na compra da casa, sem nos preocuparmos com o valor alto, e principalmente em não termos o dinheiro. Nós, agora reparem, estávamos confiantes de que Deus faria de acordo com a palavra. Esse é o segredo, estar de acordo com a palavra. Por isso que testificar é importante. Falar o que Deus fala, dizer o que Deus diz, pensar o que Ele pensa. Se você pensa como Ele pensa, então você pode viver como Ele vive, sobrenaturalmente. Então ele diz, estávamos confiantes, eles disseram, nós estávamos confiantes que Deus faria de acordo com a palavra. Apesar de eu ter o desejo, mas a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Ele vai satisfazer o seu desejo por meio da palavra. Então entra de acordo com a palavra, entra em acordo com o que Deus está dizendo no teu coração, e você vai ver os teus desejos se realizando. Então, ele diz aqui, eles dizem, não tínhamos dúvidas. Raspamos a nossa poupança e demos entrada. Foi o suficiente apenas para isso. E começamos a esperar pelo início do processo do financiamento, que demorou mais ou menos do que o normal, mas no tempo perfeito de Deus. Nesse ínterim, Kelly, né, também ficou desempregada. Oh, aleluia! Pensamos em cancelar o negócio. Com isso, perderíamos o valor investido da entrada. Voltamos-nos ao Senhor e Ele nos indicou que deveríamos seguir adiante com a compra. Os passos importantes: andar de acordo com a palavra, e depois que aparece o gigante, não é dizer eu desisto. Volte-se para o Senhor. Ele não te deu a direção para começar, então Ele vai terminar. Então volte-se para o Senhor. Aquele que começou boa obra há de completar. Então ele se voltou e Deus disse o quê? Vá adiante. Mantivemos o nosso compromisso com o corretor e seguimos em frente. O banco, né, aceitou as condições para o financiamento. Sendo assim, apresentamos ao Senhor que fôssemos para uma cidade pequena, porque precisaríamos de um carro. A esta altura, nós já estávamos frequentando a Academia da Fé e começamos a agir de acordo com o nosso posicionamento de filhos. Posicionamento de filhos. De filhos. O que você é? Filho de Deus. Então eu tenho ensinado aqui. É quando nós assumimos o nosso lugar no corpo de Cristo que Deus passa a nos responder. Deus não responde a escravos, porque nós não somos escravos. Nós somos filhos. Deus não responde a servos. Nós somos servos por causa do nosso serviço, mas somos filhos por causa de uma natureza. Eu sirvo porque eu
faço por amor, mas a minha condição perante Deus é filho. Então é somente filhos que é herdeiro. Somente filho pode ser herdeiro. Não existe servo herdeiro, a não ser que o Senhor o faça dele herdeiro. Mas a Bíblia diz que Deus não fez dos servos herdeiros. A Bíblia diz que Deus fez filhos herdeiros. Tanto é que Ele nos deu o poder de sermos filhos. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser filho. Somente filho recebe. Se não for filho, não recebe. Não tem como receber se não se tornar filho de Deus. Nicodemos foi um desses caras que servia no Antigo Testamento, queria andar, queria receber de Jesus. O que Jesus falou? Tem que nascer de novo, tem que se tornar filho. Se não se torna filho, não pode entrar no reino, não pode receber a herança que é dos filhos. Então, ele diz, a nossa fé só aumentava. O milagre aconteceu quando Kelly recebeu a sua rescisão contratual. O Senhor triplicou o valor calculado anteriormente. E com o que ela recebeu, eles puderam comprar exatamente o carro que eles queriam. 0 quilômetro. E à vista. Aleluia. Para o diabo ficar calado. Já que não queríamos nos comprometer com mais um financiamento além da casa. Nesse meio tempo, o processo da casa foi realizado e eles receberam as chaves. Pronto, é assim, é concordar com Deus. Acontecer um problema, volte-se para o Senhor e continue em acordo com Ele. Siga os planos que Ele está falando e você também receberá a vitória. Amém, queridos? Então, eles botam aqui até no final, o importante de tudo é que o Senhor mostrou a ele um trabalho na cidade, que ele comprou a casa, inclusive já colocou em nosso caminho algumas pessoas interessadas em participar das reuniões, da oração, da palavra. Temos que acrescentar a parte financeira, que na verdade fruto das sementes plantadas com dízimos e ofertas constantes, ações que sempre pusemos como prioridade em nossa vida. Financeiramente, independente de como está a situação, separamos as nossas sementes para o Senhor. Tudo, tanto em dízimos como em oferta espontânea. Então é assim que vai acontecer, não tem como se deixar de ser abençoado. A Kelly, levanta sua mão, Marcelo e Kelly estão ali, são esse casal maravilhoso aí, ele tem sido abençoado. E vamos nessa, semana que vem eu leio os outros, eles mandaram só 1000, aí a gente vai lendo devagar. Mas vamos lá, abra sua Bíblia rapidamente em Apocalipse, capítulo 12, capítulo 11. Não, capítulo 12, versículo 11, é o texto do qual nós temos utilizado para falar aí sobre essa série. Eu creio que eu vou terminar, mas é algo que eu tenho meditado muito importante, queridos. Eu não vou relembrar muita coisa do que eu já disse, não vai tomar muito tempo, mas vamos para o que interessa. A palavra de Deus, tudo interessa. Mas vai me acompanhando aí nesse raciocínio, se você já desde o ano passado vem meditando, vem ouvindo, essa série. Então eu falei de muitas coisas, eu creio que já está aí no seu coração. Você ainda não ouviu? Devagarzinho. Você vai entrar no site da Academia da Fé e vai procurar lá pelo Testemunho da Fé, tem as partes lá das quais eu já falei. Você vai ouvindo e vai pegando o entendimento anterior. Então, por exemplo, está escrito aí no verso 11 que eles venceram nessa guerra entre os demônios e os anjos com o príncipe Miguel. Venceram por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que eles deram, que mesmo em face da morte, eles não negaram a própria vida. Eles foram adiante, mantiveram aquilo que tinha dito. Então a vitória deles se deram, nós temos visto aí, por causa de um testemunho. E eu acabei de falar aqui que testemunhar é testificar, é falar o que alguém já falou. Nós operamos nessa base de Deus, na plataforma de Deus. O diabo quer que nós operemos na nossa plataforma. Ele quer que a gente venha e olhar para a nossa vida, para aquilo que nós podemos produzir. Olhem para cá, nós não somos senhores, não caia nisso. Nós não somos senhores, ou seja, nós não somos fonte. A nossa fonte é Deus, a nossa suficiência vem dele. Então não olhe para o que você pode produzir. Quando o diabo mandar você olhar para a sua vida, olhe para Deus. Olhe para o que Deus fez, olhe para o que Jesus fez. E caminhe nessa plataforma, confiante, enraizado nela. Confiante, declarando, confessando e concordando com ele.
Não olhe para você. Eu li aqui ontem, na reunião de jejum e oração, a propósito, nós estamos aí, nessa terça-feira, nesse entendimento, no final nós vamos orar, sobre o Salmo 11, que vem falando ali, o salmista declara, no Senhor me refugio. Veja, nós adotamos um posicionamento de fé. Eu creio em Jesus Cristo. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. Sou próspero, o salmista disse, no Senhor me refugio. Na hora veio um pensamento totalmente diferente na mente dele, dizendo, como pois dizeis a minha alma, foge para o teu monte, porque os ímpios estão à espreita, armando as suas flechas. Ele declarou o seu posicionamento, e automaticamente o diabo, vamos dizer assim, veio testar aquele posicionamento. Quando eu digo, no Senhor meu refugio, o inferno vai querer testar aquela palavra sobre a minha vida. Quando você toma um posicionamento de fé, de declarar que você foi curado porque você foi, você não vai ser, você está exercendo ali sua herança, por isso a Bíblia fala de você resistir o diabo para ele fugir. Então você tomou posse de um posicionamento, o diabo vai vir para testar. E ele vai fazê-lo através de pessoas, através de circunstâncias, dessas duas maneiras. A Bíblia diz, o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é provada. Onde a palavra dele é provada? Na nossa vida. Quando? Quando nós cremos nela. Quando nós declaramos, eu sou curado, a palavra será provada. Eu não estou falando para você ter medo. É nesse ponto que você tem que permanecer firme. É nesse ponto que você deve erguer ou embraçar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também sobre vós o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, o testemunho. No Senhor me refugio, veio um pensamento. Como, pois, dizeis, ó minha alma, foge para o teu monte, porque os ímpios estão à espreita, querendo atirar flecha contra você. Já vem um outro pensamento, falando para que ele olhe para ele mesmo. Está escrito, foge para o teu monte. Ele declarou, eu vou me refugiar no Senhor. O meu refúgio, a minha segurança, a minha salvação, Ele é o meu socorro. Mas um pensamento diz, não, vai para o teu monte. Plataforma humana. Ele declarou, na plataforma de Deus, eu me refugio. O pensamento diz, não, vá pelo braço do homem. Vá pelo que você pode fazer, pelo que você pode produzir. Quem é que está entendendo? Versículo 3 diz, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Nada, porque o fundamento foi destruído. O fundamento é a nossa confiança em Deus. Então o diabo ataca a nossa confiança em Deus. Porque se nós perdermos a confiança, nós perdemos tudo. Perdemos tudo. Sem confiança, se você não confia em uma pessoa, você não se apoia nela. Se você não perder a confiança em Deus, você não põe a sua dependência nele. Então a confiança trabalha nesse aspecto aí. Quando eu confio, eu me desarmo, eu me entrego. Eu me entrego, me desarmo, eu descanso. Então o diabo vai fazer o quê? Mandar eu trabalhar, fazer com que eu trabalhe. Quem é que está entendendo? Na plataforma humana, porque na plataforma humana eu posso pensar que estou exercendo fé, mas não estou. Enquanto eu estou trabalhando na plataforma humana, eu não vejo milagre de Deus acontecendo na minha vida. Porque Deus só responde fé. No Senhor eu me refugio, então eu tenho que ficar ali. Eu tenho que permanecer ali. Então você vai ver o Salmo 91, quando ele vem falando sobre o salmista. Eu estou dando essa volta para você entender. Ele diz assim, no Senhor eu me refugio. Está escrito no Salmo 91. Eu digo, Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. E depois que ele faz isso, ele começa a descrever as bênçãos que vêm decorrente à habitação no Altíssimo, nesse refúgio. Ele não começa a descrever as promessas, mas ele começa a descrever o lugar
presta atenção, ele começa a descrever o lugar, isso é muito importante. Que Deus primeiro ele exalta a tua vida. E depois ele vem com as promessas sobre a tua vida. Primeiro ele pega você e te coloca no lugar alto. A Bíblia diz que ele nos exaltou a Jesus sobremaneira, e depois lhe deu um nome que está acima de todo nome. Primeiro Deus exalta, e depois Deus vai e traz as promessas. Porque trazer a promessa, fazer o milagre não é o problema. A questão é Deus te exaltar. A questão é você andar, aleluia, nessa posição. A questão é você habitar nesse lugar, é viver nesse lugar, exercer a sua fé nesse lugar, em lugares altos, acima do diabo, acima das enfermidades, acima dos problemas, porque Deus te exaltou. A Bíblia diz que nós estamos em lugares em Cristo. Ele primeiro nos exalta, depois ele vem com suas promessas sobre a nossa vida. Primeira aparição de Deus na vida de Abraão, Elohim aparece lá, em Gênesis capítulo 18, aparece Abraão com Deus, Elohim aparece lá falando com ele, e depois a aparição de Jeová, do El Shaddai, é depois que ele já exaltou Abraão, é depois que ele disse, tu vais ser um pai de grande nação. Então primeiro Elohim vem e te exalta, depois Shaddai vem e te acrescenta as promessas. Shaddai é o poderoso, é o poder. Primeiro apareceu a ele Elohim, o Altíssimo, que exalta, ele exaltou. Salmo 8, o salmista Davi descreve isso: fizeste no entanto o homem um pouco menor do que Elohim, e de glória e honra o coroaste. Ele fez uma réplica dele. O homem é um ser igual a Deus, ele é um espírito, na mesma categoria de Deus, aleluia, somos nós. Ele nos exaltou a essa posição em Cristo. Depois as consequências são as promessas. As bênçãos são secundárias, tem que vir. É por isso que está escrito que se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, as promessas nos seguirão. Não está escrito que você correrá atrás da promessa, mas está escrito que as promessas te seguirão. Te seguirão. O salmista descreveu com certeza, com absoluta certeza, com certeza, bondade e misericórdia me seguem porque eu estou exaltado, aleluia, sou filho de Deus, eu sou Elohim na categoria de filho, então as promessas têm que vir atrás de mim. É uma posição em Cristo Jesus, exaltado. Quem está entendendo? Oh, aleluia. Então Deus primeiro te exalta, me exalta, e depois ele vem com as promessas, corroborando a nossa vida, trazendo. É por isso que a Bíblia diz que ele repartiu conosco a glória dele. É por conta da glória. Essa palavra tem uma raiz na reputação, que diz que quando você pensa numa pessoa importante, ela tem uma reputação. Por exemplo, um chefe de estado, quando ele chega em um local, ou se ele chegar aqui, ou ele sentar em qualquer restaurante, as pessoas não vão cobrar nada dele, vão dar de graça, porque é um chefe de estado. A sua reputação precede. Quem está vindo aí é o chefe de estado, Paulo, presidente, aleluia. Vote Paulo para presidente. Deus me livre, aleluia. Mas chegou, quem é que está entendendo? A sua reputação chega antes, então já se prepara todo aquele ambiente para aquela pessoa importante se sentar, e tudo estará à disposição dela. É assim que a Bíblia nos chama, nessa posição que Jesus nos colocou. É por isso que bênçãos nos perseguirão, favores nos perseguirão, promessas nos perseguirão, quando nós andarmos nessa plataforma, quando nós assumirmos essa posição de filhos. Não pagamos para obter isso, veio de graça, 0800, Deus, ele fez isso por nós, aquilo que não poderíamos fazer, aleluia. E tudo o que o diabo faz é querer impedir que nós operamos nessa plataforma, porque toda vez que operarmos nessa plataforma, obteremos vitória, aleluia.
obteremos vitória. Então, nesse entendimento, você vai entender Romanos capítulo 5, verso 17, que os que receberam a abundância da graça, oh, aleluia, estou animado, o dom da justiça, reinarão em vida. E essa palavra está no imperativo de você tomar posse, de você tomar posse. Quem é que está entendendo? Oh, aleluia. Reinarão em vidas. Essa palavra seria, eu até anotei aqui no grego, derramai, né? Seria no português deixomai, D-E-C-H-O-M-A-I, deixomai, mas no próximo pronunciamento é derramai, derramai com som de R, derramai, que é tomar, aceitar e receber. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida nessa plataforma, aleluia, da qual Deus criou em Cristo Jesus. Quem é que está entendendo? Eu estou pregando. Então, lembra de que eu disse isso aqui? Que Cristo em mim eu sou salvo, mas quando eu estou em Cristo eu sou glorificado. Abra lá, Romanos capítulo 8, verso 28. Essa é a plataforma dos filhos de Deus. Essa é a plataforma da qual nós devemos operar sempre. Se eles venceram por causa do testemunho e do sangue do Cordeiro, nós venceremos da mesma maneira, operando nessa plataforma. Romanos capítulo 8. Quem é que está entendendo? Aleluia. Fica firme que eu só estou na introdução. Enquanto eu estava preparando tudo isso, eu troquei várias lâmpadas lá em casa, porque era cada salto que eu, aleluia, Senhor, glória a Deus, não tinha observado isso, aleluia, meu Deus, trocava mais uma. Então, no verso 28 diz que ele nos chamou, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, ok, mas no verso 29 diz que, portanto, aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem de quem? Do filho, de filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O 30 diz que os que o predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, a esse também justificou. Sendo justificado, o que ele fez? Ele glorifica. Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, ora, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo, Cristo vive em mim. O texto continua, ele diz, e esse viver que eu agora tenho na carne, eu vivo, Paulo agora vai viver em Jesus, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Cristo em mim, eu sou salvo. Mas quando eu vou para dentro dessa plataforma operando em Cristo, eu sou glorificado, eu reino, aleluia, eu triunfo. Aí nós começamos a entender 2 Coríntios capítulo 2, 14, graças a Deus, que em Cristo, nessa plataforma, sempre, aleluia, não é talvez, sempre nos conduz em triunfo. Sempre, a todo momento, nessa plataforma, Deus vai estar me levando a triunfar. Não importa o que venha na minha frente, eu vou dropar essa onda, aleluia, e vou triunfar, vou sair mais forte, mais fortalecido, fortalecendo a outros e com testemunho de vitória na minha boca, cantando o hino da vitória do outro lado, glorificando a Deus e declarando, eu sou sarado, cumprindo o que a Bíblia diz, vou falar para todo mundo aquilo que Ele fez por mim. Glória a Deus. Walking in Jesus, aleluia, andando em Jesus, Cristo em mim, sou salvo. Declare, Cristo em mim, sou salvo. Eu agora em Cristo, sou glorificado.
Então, Cristo em nós somos salvos. Quando nós operamos nessa plataforma, nós podemos reinar. Nós triunfamos sobre problemas, situações, triunfamos sobre qualquer outra situação que possa acontecer na nossa vida. Então, eu estou nessa plataforma operando. Meu irmão, pode botar aí o pior dos demônios, Lúcifer, na minha frente. Vai cair. Vai cair, porque eu estou na plataforma de Deus. Ele não anda nessa plataforma. Ele não é bobo, ele não vem para essa plataforma. Ele me chama para ir para a plataforma humana, porque humanamente ele pode me vencer, mas aqui em Cristo eu sou mais do que vencedor sobre ele. Em Cristo ele está debaixo do meu pé. Em Cristo eu sou cabeça, não cauda. Em Cristo eu não sou vítima, eu sou vencedor. Em Cristo eu estou em cima e não embaixo. Em Cristo eu venço todas, sou abençoado, sou próspero, abençoado, habilidoso, preparado, equipado, ungido, tudo em Cristo. Tudo em Cristo. E ali o diabo, e nessa posição o diabo não tem nada contra mim. Não consegue nada contra mim. Quem é que está entendendo? Aí a proposta dele é: Paulo, vem para essa posição aqui. Olhe para o que você fez. Ó, me chamando para mim operar na posição humana. Olha o que você fez. O erro. Não podemos cair nesse conto, querido. Então, Cristo em mim, eu sou salvo. Mas quando eu estou em Cristo, eu sou glorificado. Então eu disse que para que nós pudéssemos desfrutar, queridos, desses privilégios dos quais nós temos falado, nós devemos compreender a criação de Deus. Lembra disso? Nós precisamos de conhecer por que Deus criou o homem. Eu falei que o homem foi criado, para exercer domínio. Ele não foi criado com o propósito de ser dominado. Ele foi criado para exercer domínio. Essa foi o que Deus criou. Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz lá, Deus falou: vou fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança, e que ele tenha domínio. E a primeira coisa para o homem dominar um mundo que Deus havia criado, ele o criou à imagem e semelhança. Deus no céu e o homem na terra. Deus governava a terra através do homem. E por isso Deus disse que o homem tenha domínio sobre a criação. Não falou para que ele tenha domínio sobre os homens. Na lista da qual Deus descreveu, está escrito os animais e toda a terra. Eu sei que tem gente querendo dominar um ao outro, mas não, naquela lista não está escrito: domine a tua esposa, domine o homem, não, domine a terra, sujeitai-a, está escrito, sujeitai-a. Não é que a terra vai se sujeitar, mas você vai botar ela para se sujeitar. Quem é que está entendendo? Então que tenha ele domínio. Essa palavra no hebraico é radá, aleluia, tô fera na pronúncia, hein? Poliglota, grego, hebraico, inglês, português. Oh, aleluia, pastor Cristiano, me segura. Radar seria RDA, porque tem H no final, mas não se pronuncia como R, que significa dominar, alguém que governa, alguém que prevalece sobre as situações. Concordando com aquela palavra que eu lhe falei de Romanos capítulo 5, verso 17, que é o cara que ele exerce, take dominion, rule, ele governa, ele vai tomar, ele vai receber, ele vai aceitar, ele vai exercer domínio, ele vai governar. Então por que a pergunta é: nós podemos governar? É porque nós fomos justificados. A Bíblia diz que depois que Deus glorificou, antes de Deus glorificar, Deus o quê? Justifica. Leia lá, Romanos capítulo 8, verso 29. Aos que justificou, glorificou. Depois que você é justificado, você pode governar. Você agora exerce governo. Isso eu quero passar para o seu coração, vai ser muito legal. Então, nós hoje, querido, na nova aliança, restaurado ao posicionamento que Jesus nos restaurou, estávamos fora, mas Ele nos deu vida agora. É a zoe de Deus operando na nossa vida, não é bios. Não é bios, não está escrito em João 10:10 que Deus nos deu bios. Presta atenção, está escrito que Ele nos deu zoe. Zoe é a vida abundante de Deus.
Não é a vida de Deus, é a vida abundante. É a vida abundante de Deus operando na nossa vida. Presta atenção, a vida de Deus operando na nossa vida. Então por isso é que nós podemos governar. Ou é por isso que nós devemos governar. Porque existe a vida abundante dele operando na minha vida. Quem é que está entendendo? Então depois que nós somos justificados é que nós podemos reinar. E ser justificado significa ter habilidade de ficar na presença do Pai como se o pecado nunca tivesse nos tocado. Aí, muito legal, você vai entender que a Bíblia fala em João que se nós pecarmos, nós temos um advogado. E a palavra ali não seria advogado, mas seria adjuntor. Porque se você é filho de Deus, você não precisa de um advogado diante do teu Pai. Você não vai precisar que alguém chegue no tribunal e, sei lá, se foi filho, se tem pai agora, você não vai contratar um advogado, porque eu acabei chutando o rabo do cachorro e agora eu tenho que pedir perdão ao meu pai. Então, a figura de um advogado não seria a melhor figura ali, mas um adjuntor. Eu fiquei pensando sobre isso. Por que 1 João está escrito, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, você tem um advogado diante do Pai. Se você é filho, se você é pai, você constituiria um advogado para interceder pelo seu filho diante de você? É lógico que não. Olhe para a figura de um pai, pense nisso. Então seria, na verdade, a palavra ali é um advogado? Não, seria um conselheiro, pode ser, mas na verdade seria um adjuntor. Porque a primeira coisa que acontece depois que nós pecamos e o diabo vem trazer condenação na nossa vida é querer nos afastar de Deus. O pecado traz afastamento de Deus. Então você não precisa de um advogado, você precisa de um adjuntor que vai lhe pegar e colocar na presença do Pai, porque você tem direito de estar ali. Os seus pensamentos dizem, não, você pecou, você está errado, você fez, o diabo vem e fala, lembra do que você fez no verão passado? E você fica com aquele negócio na mente, e a figura de um advogado ficaria, baseado no seu proceder, eu não sei se o Pai vai lhe justificar, porque você realmente pecou, mas um adjuntor diante do Pai faz toda a diferença, porque ele vai lhe pegar pecado errado, sujo, imundo, do jeito que está, e colocar diante do Pai, porque o adjuntor tem ciência do que o Pai fez, por isso é adjuntor. Ele não vai condenar você, ele vai lhe justificar, ele vai lhe apresentar perante o Pai, aleluia. Ele vai te colocar na sala do trono, porque você foi justificado pelo sangue de Jesus, e não por aquilo que você fez. Oh, aleluia, filhinho, se porventura pecar, temos lá um adjuntor, que vai nos colocar e nos restaurar para o lugar que Deus nos colocou, que Deus criou. Eu pequei, saí dessa posição, o adjuntor, que é o Espírito Santo, me coloca na posição de filho, de herdeiro. Não, Paulo, tu não é servo, tu não é pecador, você não é pobre coitado, você é filho. Aleluia, ele me traz a consciência da justificação. O adjuntor vai me convencer da justiça, aleluia, de Deus. O advogado vai me trazer as provas, os revés do que eu fiz, mas vai tentar ver o que eu não fiz, mas vai me lembrar do que eu fiz. O adjuntor vai vir e vai lhe convencer sobre a justiça de Deus. Oh, aleluia, porque justiça de Deus é quem nós somos, e com base na justiça, nós reinamos em vida. Oh, nós reinamos em vida, reinamos acima da enfermidade, do diabo, dos seus demônios, dos seus pecados, porque somos filhos de Deus, fomos justificados. Isaías capítulo 54, versículo 14. Porque serás estabelecido na justiça, e porque você está na justiça,
longe da opressão. Aleluia! Porque você está na justiça, você fica longe da opressão. Quem é que está entendendo? Aleluia! Na revista, na outra versão, em Isaías 32, no verso 17, está escrito: a justiça tomará conta de você. Aleluia! Ela vai tomar conta de você, Paulo. O direito vai construir a sua casa nas terras férteis. E onde há o direito, Paulo, existe paz. Uma pausa. Romanos capítulo 5, verso 1. Diz: justificados, aleluia, perante Deus, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, onde há o direito, existe paz, e a descendência do direito significa ter vida tranquila e uma confiança interminável. Aleluia! Quem é que está entendendo? Então, justiça é quem nós somos. 2 Coríntios 5:21, quem é que está entendendo? Em Cristo fomos justificados. Em Cristo fomos santificados. Em Cristo fomos separados para Ele. Romanos 6, versículo 18 diz isso. Então agora a nossa confissão, o nosso testemunho, que eu vou dar mediante o sangue do Cordeiro e o sacrifício que foi feito na cruz, nessa plataforma da qual eu tenho operado. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e agora pela palavra do seu testemunho. A palavra do testemunho da justiça está baseado, a palavra do testemunho está baseado na justiça. Está baseado em quem nós somos, em quem nós fomos justificados, não no que nós fizemos. Presta atenção. O que eu falo não tem base no que eu faço, ou no que eu fiz, ou no que eu deixei de fazer. O que eu falo, o que eu digo, o que eu declaro tem base no que eu fui feito na cruz do Calvário. Justiça de Deus, com base na justiça. Então toda declaração ou confissão de fé, ela se origina na verdade, mas ela tem a sua base na justiça de Deus, que provém através da nossa fé. Toda declaração de fé, toda confissão, ela se origina na verdade, tendo em base na justiça de Deus, que vem através da fé. Deixa eu ver se eu coloquei essa frase, para nós terminarmos. Não coloquei. Essa frase aí. Essa? Não. É isso aí. Através da graça de Deus eu pus em parente. Então, nós fomos justiça. Por isso nós devemos reinar. Por isso nós devemos exercer domínio. Presta atenção, querido. Que é exercer. Não é esperar que Deus venha exercer para mim. É eu governar. Eu exercer. E nós podemos fazer por meio da palavra. Por meio do Espírito Santo. Por meio da autoridade que Jesus nos constituiu. Aqui nessa terra. Da posição que nós somos. Quem é que está entendendo? Então eu coloquei aqui que nós precisamos, na verdade, nos armar de justiça diariamente para que nós possamos existir. E armar-se de justiça é se tornar consciente de quem nós somos em Deus, nele. Nele sou mais do que vencedor. Nele, para terminar, vá aqui comigo. Em Colossenses capítulo... Colossenses. Nem saí da primeira folha, aleluia. Colossenses capítulo 2, verso 6 diz: como recebeste a Cristo Jesus. Você recebeu o ungido, o Messias. Como você recebeu o Senhor, assim ande nele. Ande nele como eu recebi Jesus, nós o recebemos por meio da fé. Nós cremos, confessamos o senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Quem é que está entendendo? Nós confessamos o senhorio dele. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. De que maneira? Nele enradicados, nele edificados, confirmados na fé, tal como vocês fostes instruídos e crescendo em gratidão, em ações de graças. Como você recebeu? Ande nele. Recebi ele pela fé, nele sou curado, fique enradicado,
fique enraizado, permaneça edificado, permaneça crescendo nisso. Quem é que está entendendo? Porque você confessou o senhorio de Cristo. Quando nós confessamos o senhorio de Cristo, não é somente o seu senhorio, presta atenção, sobre nós. Não é só o seu senhorio sobre a nossa vida. Eu confessei Jesus como Senhor, a Bíblia diz ande nele. Mas quando eu confesso Jesus como Senhor, o senhorio dele não só vem só sobre a nossa vida. Não é somente sobre nós, mas é também o seu senhorio sobre todo o mal, através de nós e por meio de nós. Não é o seu senhorio só na minha vida, é o seu senhorio sobre o mal. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus, o maligno não toca. Que quando o diabo vem por um caminho, ele foge por 7 na tua presença. Você já reparou que quando você opera nessa justiça de Deus, você não precisa ficar gritando com o diabo, sai no nome de Jesus. Mas basta você dizer, sai, consciente de quem você é, que ele vai embora. E muitas vezes você nem abre a boca, ele já começa a entortar os olhos. E chegou alguém, chegou a justiça de Deus, aleluia. O mal tem que sair, aleluia. Porque chegou o senhorio de Cristo, não só na tua vida, mas por meio da tua vida e através da tua vida. Você representa o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, nessa rua onde você anda. Pode vir o mal que vier, mas o senhorio de Cristo está sobre a tua vida, na tua vida e através da tua vida. Aleluia! E não tem diabo na tua frente, porque nós somos a justiça de Deus, querida. Eu queria transferir o meu coração para dentro de você agora. Aleluia! Cantamos aqui, o mal tem que sair. As trevas perderam. Exatamente isso, por causa do senhorio dele na nossa vida. No momento que nós fazemos a confissão que Jesus é nosso Senhor, nós nos tornamos um com ele, diz a Bíblia. Deus em nós, aleluia. Cristo em mim, eu sou glorificado. Agora eu em Cristo, é tudo que o diabo não quer. Ele não quer que nós operamos em Cristo. Mas Deus nos deu essa habilidade, o povo que se chama pelo my name, aleluia. Ele não responde por Paulo, ele responde por Cristo Jesus. Ela não responde por Maria, ela responde por Jesus Cristo. No mundo espiritual, ele não responde por Leandro, responde por Jesus. Quando o diabo olha, ele vê Jesus. Quando ele olha para a sua vida, ele vê Cristo crucificado, vencedor. Aleluia! E ele tem medo, aí ele foge. Oh, aleluia! Cristo em mim, eu sou salvo. Quando eu estou em Cristo, eu opero em Cristo, sou glorificado, posso reinar, posso governar, posso dominar, aleluia. Quem é que entendeu? Então, no momento que nós fazemos a confissão, Jesus é meu Senhor, nós nos unimos a Ele, um espírito só com Ele, nos tornamos os seus representantes. Amém? Semana que vem a gente continua. Aleluia. Vamos ficar de pé. E vamos orar aí pela jejum e oração. Eu disse aqui ontem que Deus colocou no meu coração que Ele está fazendo coisas novas. Aleluia. Aqui eu tive essa impressão quando saí de casa, estava orando. Senhor, pela reunião de jejum e oração, que durante esse mês nós vamos estar nesse propósito. Vários projetos, várias situações para serem operadas, Senhor, para serem mudadas. E Deus falou claro na minha casa, no meu coração. Ele me disse, eu vou me mover de maneira sobrenatural sobre essas situações. Oh, aleluia. Ele falou no meu coração. Por isso que eu disse ontem para os irmãos que estavam aqui presentes, tenha expectativa disso. Tenha expectativa, porque Deus fala. Deus falou, Ele vai fazer. Eu tenho certeza que Ele já começou boa obra na sua vida. E no final desses dias vai ser um dia de glória. Você vai experimentar a presença de Deus. Vai ter experiência, aleluia, como você nunca teve com Deus durante esses 3 dias. Aplique teu coração na presença dEle. Faça o jejum, mas faça consciente. Deus, aleluia, eis o meu coração, a minha vida.
e eu tenho certeza que tu vai se mover sobrenaturalmente. Aleluia. Nosso jejum não muda Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, mas muda nós. E nós vamos poder fluir nessa plataforma dele. Eu vou chamar aqui o pastor Marcos para ele fazer essa oração. Então você fez o seu jejum junto com os seus alvos e os objetivos. Agora é hora, meu irmão. Agora é hora de você testemunhar. É hora de você testificar com aquilo que Deus já tem falado. O propósito que você colocou diante dele. Apresente diante dele agora. Não baseado no que você faz, no que você deixou de fazer. Se você pecou, não importa. Você está justificado. Veja, Deus, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Ele tratou com o seu pecado do passado, do presente e do futuro para sempre. Ele acabou. Tratou com o pecado do passado, do presente e do futuro para sempre. É uma questão agora de você se arrepender no seu coração. Arrependimento é mudança de mente. Não é se ficar lá remoído. É você simplesmente mudar a sua mente. Entrar na consciência. Eu errei, Pai. Pequei somente contra ti. Mas eu volto novamente para a tua presença. Eu volto agora a assumir a minha posição de filho. Eu recebo a tua graça. Obrigado pelo teu favor. E pelo teu sangue que me justificou na cruz do Calvário. E pronto, você está justificado. E você não volta a estaca zero. Oh, aleluia. Você começa com Deus. Você começa da onde você parou. Pastor, eu pequei muito. Eu fiz coisas que não deveria fazer. Não importa. O sangue de Jesus não pode ser maculado por nada que nós possamos fazer, de mal ou de bom ou de ruim. Não pode. O sangue dele, o amor dele é maior do que tudo aquilo que nós possamos fazer. Nada do que o primeiro Adão fez, nós poderíamos mudar. Adão pecou. Não tinha como eu desfazer o que Adão fez. Eu poderia ser bonzinho, poderia observar a lei, mas mesmo assim, se não cumprisse ela, eu errava tudo. E mesmo cumprindo, eu não era justificado perante Deus. Eu entrava na condição do pecado está coberto. Só somos justificados na nova aliança pelo sangue expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas nada que nós pudéssemos fazer para mudar o que o primeiro Adão fez, nós não poderíamos. O primeiro Adão foi feito alma vivente. Mas o segundo Adão, que é Jesus, foi feito espírito vivificante. E a Bíblia diz que também nós não podemos fazer nada para mudar o que o segundo Adão fez. Ele, o que ele fez? Ele nos justificou para sempre, tendo Jesus oferecido uma única oferta, aperfeiçoou para sempre todos, aperfeiçoou todos para sempre, quando estão sendo santificados. Então nós somos perfeitos diante de Deus. Oh, aleluia. Sou justiça de Deus. Repita comigo: eu sou a justiça de Deus operando nessa terra. Aleluia. Amém. Agora vamos orar. Feche seus olhos. Meu rei, porque esses 2 dias, ó Deus, ainda não acabou, Pai. Ainda tem quarta-feira, Senhor. Tem sido dias de festa, Pai. Tem sido dias de alegria, meu rei. Tem sido dias de acesso, Pai. Pessoas, ó Deus, estão no nosso meio, Senhor. Vão sair daqui curados, transformados, ó Deus, libertos, porque a Tua palavra, ela tem esse poder, ó Deus, de produzir coisas tremendas dentro de nós. E mais uma vez eu quero declarar: Satanás, Tu perdeu na vida de cada um de nós. Portas foram abertas, Senhor. Famílias foram alcançadas, ó Deus. Pessoas da nossa família foram transformadas, ó Deus. Foram curadas, foram restauradas, Senhor. Porque Tu concedeu acesso, ó Deus, que começou lá na cruz, ó Deus, quando Jesus ressuscitou. Ó Deus, e nos levou junto com Ele, Pai, com autoridade, Senhor. Como o pastor Paulo falou aqui, Senhor. Em Cristo Jesus, nós mandamos. Em Cristo Jesus, nós autorizamos. Em Cristo Jesus nós dominamos, ó Pai.
E Satanás, ele perdeu mais uma vez, porque tem sido dias de festa. Ontem foi um dia de festa, hoje é um dia de festa, amanhã será outro dia de festa, Pai. E ele tem que tirar o seu cavalinho, ele tem que tirar os seus pés, as suas mãos, ó Deus. Ele tem que sair do nosso meio, Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Quem disse? A tua palavra diz. A tua palavra diz que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedor, e ele é um espírito, e ele tem que sair do nosso meio. Então eu falo agora, espírito maligno, espírito de doença, de enfermidade, eu não estou pedindo por favor, eu não estou pedindo com carinho, eu estou te dando uma ordem: sai do nosso meio em nome de Jesus. Sai do meio da nossa família em nome de Jesus. Sai da minha empresa, sai das empresas da família representada aqui nesse lugar. Sai do nosso trabalho, sai da nossa mente em nome de Jesus. Eu estou te dando uma ordem. Nós, igreja em Cristo Jesus, nós estamos te dando uma ordem: sai do nosso meio, sai da nossa rua, sai do nosso bairro em nome de Jesus. Espírito de confusão, espírito de morte, nós estamos te repreendendo. Espírito de enfermidade, nós estamos te repreendendo. Sai do nosso meio, sai, porque foi nos dado um acesso. Ora la pachaia, foi nos dado um acesso, foi nos dado um acesso, foi nos dado um acesso. Diga: foi-me dado um acesso. Diga: foi-me dado um acesso. Foi-me dado um acesso, e eu sou filho de Deus, porque só quem tem acesso é aqueles que são filhos de Deus, e eu sou filho de Deus através do Senhor Jesus. Ora lá, pachaia. Por isso que você tem que sair. Sai do nosso meio. Nós estamos te dando uma ordem. Muito obrigado, meu rei. Muito obrigado, porque o acesso foi conduzido, ó Deus, através de Cristo. O acesso foi garantido. Oh, nós temos acesso. Nós temos acesso. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero te fazer um convite. Amanhã é quarta-feira. A gente termina, né, esses 3 dias. Dias de festa. Não estou dizendo que os outros dias não são de festa, mas esses 3 dias são os 3 dias que Satanás e seus demônios mais apanham. São os dias que ele mais toma boxe. Por quê? Porque é um propósito maior? Não. Mas é porque a gente, através do acesso, a gente foca nesses 3 dias. A gente vem com força máxima. Você estica a tua fé. Pode ser que muitos ontem nem tinha condições de estar aqui, mas você esticou a tua fé. E se tem uma coisa que deixa Satanás irado, é quando eu e você, a gente estica a nossa fé. Ele diz: não dá. O Senhor Jesus, através da gente, diz: dá. Dá. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, estava conversando com os pastores ali em cima, eu brincando aqui com o pastor Leandro. Cara, o mês de janeiro ainda não acabou, cara. No natural, acabou. Mas com Deus, não acabou. Aquilo que é teu no mês de janeiro vai vir para a tua mão. Vai vir para a tua mão. Veio para a minha, vai vir para a sua. Diga: vai vir para a minha mão. Vai vir para a minha mão. Satanás, ele não entende. Sabe por quê? Ele quer entender com a cabeça dele. Ele não tem. Mas Cristo Jesus, ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. E o mês de janeiro não acabou. Diga para o teu irmão: mês de janeiro não acabou. Não acabou. Espiritualmente falando, claro, só está entendendo. A parede é branca? Amém? Mas todo mundo diz que é vermelha. Mas o Senhor Jesus diz que é branca. Amém? Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Dias de festa. Amém? Queridos, quantas pessoas estão nos visitando aí pela primeira vez? Eu quero te dar um cheque. Não. É um CD, quero fazer chegar um presente nas suas mãos. Levante sua mão, uma pessoa ali, seja bem-vindo. Tem mais alguém? Levanta sua mão para receber aí um CD. Seja bem-vindo no nome de Jesus. É um prazer recebê-lo. E no mais, querido, amanhã estaremos aí às 19h30 terminando o jejum e oração. Então, vá todos em paz, e você também que está nos assistindo, uma excelente noite.
estaremos aí de volta através da internet na quinta-feira às 19h30. Fomos tremendamente abençoados nessa noite, também esse mesmo ambiente que nós tivemos aqui. Eu declaro também sobre a sua vida e sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém.